Bom dia, pessoal. Né? A aula de hoje, né, a gente vai falar sobre análise léxica. Né? Então, até aqui vocês tiveram já uma perspectiva, a gente fez um sobrevoo sobre componentes de um compilador. Já falou, você já tem uma noção do que é o front-end, o que é o front-end e o back-end faz, né? Já escolhi dos componentes dentro do front-end, e a gente viu que a análise léxica é uma das fases, né, da etapa de análise do compilador, né, que é realizada pelo front-end do compilador. Certo? Então, é a primeira dessas fases, dessas três fases da etapa de análise. Né? E tem análise léxica inicialmente, análise sintática e análise semântica. Certo? Então, a análise do léxico, né, ele recebe como entrada um programa-fonte. Então, esse diagrama ele está ilustrando isso. Certo? Então, em destaque aí o lexer, também chamado de scanner, certo? Ou até analisador léxico, né? Em inglês, lexical analyzer. Né? E ele se comunica, né, com o parser, que é um componente, né, que vem a seguir, né, no processo de análise dentro do compilador. Né? Então, o parser consome o que o lexer produz, né? E o lexer consome, né, o programa-fonte. Então, para o lexer, o programa, né, é uma sequência de bytes, né, de caracteres. Né? É um string gigantesco. Não tem quebra de linha, é tudo barra N, é tudo quebra de linha ou barra N. Né? Então, é uma grande sequência de. Né? E o lexer, o que né, é organizar essa sequência única em, né, grupos menores de, né, caracteres, que a gente chama tokens. Esses tokens são consumidos pelo parser. Então, o parser solicita, então nesse slide aí está representada essa solicitação por essa função getNextToken. Certo? Então, você assume que há um evento, uma solicitação, pode ser uma chamada de uma função, por exemplo, o parser solicitando o lexer e o lexer retornando um token. Tá? Né? Então, tanto o lexer como o parser e vários outros componentes do processo de compilação, né, utilizam, pense numa tabela, né, uma base de dados, não, uma compartilhada por várias etapas do processo de compilação, né, chamada de uma tabela de símbolos. Certo? Então a gente vai ver mais adiante para que serve isso. Certo? Mas isso, assim, só adiantando, né, os identificadores do programa são guardados aí nessa tabela de símbolos. E à medida que o processo de compilação avança, né, mais informação é guardada nessa tabela de símbolos. Certo? Enfim, pessoal, então esse esquema basicamente ilustra esses dois primeiros componentes, né, como eles se comunicam, em destaque, né, o primeiro deles, que é o lexer, né, o primeiro componente, né, do front-end do compilador, né? É um componente responsável por fazer análise léxica, que é uma das três etapas de análise. Né? Análise léxica, sintática, realizada pelo parser, e análise semântica, realizada por um checador de tipos, né? Como a gente vai ver na frente. Certo? Enfim, então, primeiro é importante que vocês compreendam algumas terminologias. Certo? Existem alguns termos técnicos que são usados para descrever essas sequências de caracteres. Certo? Então, são termos um pouco diferentes, mas muitas vezes, frequentemente, a gente meio que abusa da terminologia. Não há problema, desde que vocês entendam que existe diferença entre conceitos, mesmo a gente abusando da terminologia mais adiante, entendeu? Então, primeiro, né, o que significa um padrão? Então, um padrão, basicamente, é uma descrição de possíveis strings associadas a um determinado símbolo terminal. Então, pense, por exemplo, em identificadores, certo? E identificadores, ou nomes, tá certo? Nomes que a gente pode dar a variáveis, tá certo? Então, o Excel ele vai identificar e vai gerar um símbolo, né, um token, né, correspondente a isso.
Mas existe não um, mas um conjunto, na verdade, um conjunto possivelmente até, não vou dizer infinito, porque as linguagens frequentemente limitam o número máximo de caracteres que pode ter, um identificador pode ter. Então, 256. Mas pode ter uma linguagem de identificadores, uma linguagem pode ser grande. Então, você vai ter um conjunto possivelmente infinito, possivelmente, certo? Mas tipicamente finito. Mas muitas vezes grande, tá certo? De strings que fazem parte daquela linguagem de identificadores. Você usa um padrão, né? Um tipo de caracterização para expressar esse conjunto de strings. A gente já viu em aulas anteriores que a gente vai usar a linguagem de expressões regulares para descrever esses padrões, certo? Então, o lexema, pessoal, partindo aqui para o próximo termo, o lexema é a instanciação do padrão. Então, eu estava falando de identificadores, né? Então, o lexema é um caso específico, tá certo? De um string que faz parte daquela linguagem. Então, por exemplo, XYZ2, nome de uma variável, nome péssimo, por sinal, tá certo? Mas seria um exemplo de um identificador daquela linguagem de identificadores. Então, XYZ2 é um lexema, é a string específica, entendeu? Já um token, né? Um token é um agrupamento desses conceitos. Você vai ter um par indicando o tipo do token, por exemplo, tipo identificador, e atributos opcionais, atributos auxiliares. Então você vai dizer, olha, identificador, isso aqui é um identificador, mas você vai querer manter a informação de que aquilo ali é o identificador XYZ2. Então, o token, na verdade, é uma representação que é utilizada para agrupar essa informação, tá certo? Então, basicamente é isso, tá certo? Então, vamos ver um exemplo real, tá? Então, imagine que você tenha, né, um comando de atribuição var1, mais uma vez, esse nome péssimo aí para o nome variável, tá certo? Você tem esse identificador, var1, recebendo, né, o resultado dessa expressão aritmética aí, que é uma expressão constante, um literal 23, tá? Então, o que é que vai acontecer aí? Né? Você vai produzir um token aqui para o identificador. Então, quando o compilador começa a processar isso, começa a processar a string da esquerda para a direita. Ele vai ver um V, o Lexer vai fazer isso aí, né? Ele vê caractere a caractere. O que ele olha na entrada é uma sequência de caracteres. Ele olha V, depois vem o A, depois vem o R, depois vem o 1, depois vem um espaço. Opa! Tem um delimitador aqui, espaço. var1. Eu só estou explicando para vocês a lógica, o que o Lexer faz. var1 é um string que faz parte de alguma linguagem, tá certo? Que eu dou suporte, né, a linguagem do Lexer. Aí o Lexer fala, sim, tem uma linguagem aqui de identificadores, onde var1, tá certo? É uma string específica daquela linguagem. Então, o Lexer produz um token desse tipo aí, tá certo? Olha, um token identificador, tá certo? É o tipo daquele padrão, né? O identificador representa um conjunto de strings, né? E o valor léxico, ou seja, o lexema, nesse caso, é var1, tá certo? Então, neste caso, a gente cobriu todas as situações. O que é um token nesse caso? É esse par aí. O padrão, a sequência de caracteres seguida por dígito. Essa é a nossa linguagem. Se você fosse representar isso, teria uma expressão regular para você definir isso aí. Entendeu? E o lexema, nesse caso, é var1. Entendeu? Então, basicamente, a gente viu nesse exemplo o que é um token, o que é um padrão e o que é um lexema. Entendeu? Então, então, a gente distingue essas instâncias, por exemplo, do identificador, a partir dos seus atributos. Então, vai ter um número enorme de possíveis identificadores. Então, vamos ver esse exemplo aqui. Então, é igual, assuma que isso aqui é a entrada, é igual a m vezes c ao quadrado, tá certo?
Então, o que é que o analisador léxico faz? Ele lê a sequência de caracteres da esquerda para a direita e quebrando essa sequência de caracteres, em agrupamentos, tá certo? De caracteres. Então, ele identifica que é uma coisa só, é um identificador. Igual é uma coisa só. É uma atribuição, né? Um token de atribuição. M é outro identificador, vezes é um outro identificador, né? Quando aparece sozinho. C é um outro identificador, vezes. Olha só um caso interessante. Vezes, a gente acabou de dizer hora atrás que vezes era um token, mas agora não. Agora o vezes aparece do lado de um outro vezes. Quando acontece aquilo ali, a gente gera um token só, que é um token para exponenciação. Entendeu? Então, isso é o trabalho do analisador léxico, certo? E, em seguida, o literal 2. Então, tudo isso aí que está em caixinhas, nesse slide, são tokens produzidos pelos scanner, pelo analisador léxico. Do lado direito, a gente mostra que tokens são esses. Ao todo, são 7 tokens correspondentes a cada uma dessas caixinhas. Veja que tem 3 identificadores, tá certo? Então, a diferença entre esses identificadores é o conteúdo daquele identificador. Né? O lexema associado àquele identificador vai ser encontrado na tabela de símbolos, tá? E vai estar lá na tabela de símbolos dizendo que o lexema vai ser o E, o M, o C. Certa informação extra vai estar lá na tabela de símbolos. Ok? Enfim, pessoal, então, basicamente é isso que eu acabei de falar, tá certo? Então, é o que está mostrando aí. Então, expressões regulares tipicamente é a representação, tá certo? É o formalismo típico que se é utilizado para caracterizar essa linguagem de tokens, tá certo? De um compilador. Então, é suficientemente expressivo a linguagem de expressões regulares, tá certo? São linguagens regulares, certo? Suficientemente expressivo para você representar os tokens da sua linguagem, tá certo? Então, aqui está um exemplo, basicamente, vocês certamente já viram isso aí, certo? Talvez alguns operadores, diferentes, mas isso é muito mais açúcar sintático, ou facilitadores para você descrever expressões regulares. Então, a estrela é o fecho transitivo, tá certo? Então, indica 0 ou mais instâncias de uma determinada expressão, ou mais necessariamente uma ou mais, certo? A interrogação é uma alternativa, então isso seria o equivalente a um ou, um epsilon, tá certo? Então, é uma opção de se ter uma determinada expressão, certo? O colchetes é para classes de caracteres, então, aqui tem exemplos, tá certo? Então, nesse exemplo aí, eu estou descrevendo dentro do colchete da primeira, uma linguagem, ele está representando, olha, um caractere. Então, esse é a classe de caractere, tá certo? Onde pode ser qualquer coisa, desde o A maiúsculo até o Z maiúsculo, qualquer coisa, desde o A minúsculo até o Z minúsculo. Então, aqui esse tracinho já é uma outra coisa. Então, aqui você está assumindo que os caracteres estão associados a uma tabela ASCII, ou até mesmo Unicode, tá certo? Então, são sequenciais, depois do A vem o B, eu estou falando assim, mas pode ser óbvio, mas assim, é o que está na tabela. Então, na tabela, a sequência é essa, então vai de A até Z sequencialmente e A minúsculo até o Z minúsculo. Então, tudo isso aí faz parte de uma única classe que está representado dentro desses colchetes, tá certo? Então, aqui você tem um caractere dentro dessa classe. Em seguida, tem uma outra classe que inclui, além daqueles caracteres que a gente colocou, o 0 até o 9, tá certo? Então, no primeiro é alfabético, o grupo de caracteres alfabéticos, e segundo, alfanumérico, tá certo? Então, você representa aí com essa expressão, certo? Uma sequência, aquele exemplo que a gente tinha mostrado anteriormente, uma sequência, que tem o primeiro caractere alfabético e o segundo uma sequência
né, de caracteres alfanuméricos. Veja que aqui é uma sequência infinita, não há limitação no número de caracteres. Às vezes a linguagem permite que você bote ao lado da estrela uma vírgula e um número máximo de ocorrências, tá certo? Algumas linguagens de expressão regular permitem isso.